eu gosto muito do setor de seguros e acho que ele é um setor à prova de fogo. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise sobre BB-S3, BB Seguridade, e por que eu tenho essa ação na carteira. Antes de começar a falar sobre a ação, queria pedir sua inscrição se você não é inscrito no canal e deixa o like se você gostar do conteúdo no final do vídeo. Para a gente começar a falar da ação, eu queria mostrar primeiro o momento atual da ação em relação ao seu histórico. Então, se a gente puxar o gráfico aqui desde agosto de 2023, a ação está aí com uma vertente de alta, mais ou menos até 34,80, que ela chegou aí em janeiro desse ano de 2024, e deu uma corrigida agora para 33,70. E fica aquela pergunta no ar. Eu invisto na ação, eu continuo comprando, mesmo com a taxa de juros caindo. Eu vendo porque agora vai ter uma menor taxa de juros e o caixa não vai render tanto. Então, como que eu vou funcionar aqui? Como é que eu vou apreciar essa ação nesse momento? Olhando aqui alguns indicadores, a gente vê que BB-S3 sempre teve bons indicadores. Entre eles, o Dividend Yield de 10%, que é uma média muito boa ali. Na verdade, é acima da média de mercado. Quando a gente puxa ações que são pagadoras de dividendos, elas estão ali de em torno em 6% a 8%. Então o BB-S3 está pagando mais. Quando a gente puxa preço sobre lucro, a gente vê que ele está abaixo de 10 vezes também, 8,83 mais ou menos. Isso também é uma métrica muito boa, abaixo ali de 10 vezes, que é a média de mercado. Preço sobre valor patrimonial de 6 vezes é um pouquinho alto, mas normalmente ações de seguros costumam a ser um pouco mais alto ali o PVP. Nos indicadores de rentabilidade a gente vê um ROI de 71%, que é muito alto, que é um Return on Equity, né, o retorno sobre patrimônio líquido, e um ROA de 47%, que é o retorno em cima dos ativos, também é muito bom, 47%. Do ponto de vista de dividendos, a gente vê que BB-S3 está pagando bons dividendos ao longo dos 5 últimos anos. Analisando aqui, em 2020 ela pagou 2,78 e hoje pagou ali R$ 3,48 em 2023. Em 2024 ainda não pagou porque BB-S3 paga em fevereiro e em agosto. Então a gente está chegando aí em um novo anúncio de dividendos de BB-S3 que vai vir provavelmente ali entre os dia 10 a dia 20 de fevereiro esse anúncio de dividendos. Quando a gente vai puxar a parte do balanço patrimonial, que eu queria trazer aqui como uma curiosidade, algo que os outros canais não trazem. A gente vê que BB Seguridade tem uma reserva de lucros de 1,5 bilhão de reais. Isso, se eles fizerem uma distribuição de dividendos, vai dar em torno de 50 a 60 centavos, além do resultado que ele tem normalmente no trimestre. Então tem uma reserva de lucros bastante satisfatória para ali gerar retorno para o acionista. Quando a gente puxa o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que teve ali 327 milhões de geração de caixa. Lembrando que geração de caixa é o que importa para a gente analisar se a empresa é boa ou ruim. Lógico que tem outros milhares de fatores, mas fluxo de caixa é um dos mais importantes quando a gente vai analisar retorno para a própria empresa, retorno para acionista, e eu gosto bastante de analisar caixa. Se uma empresa está queimando caixa, ela está tendo prejuízo. Muitas vezes eles escondem esses prejuízos com alguma venda de algum ativo ou algum lucro não recorrente, então caixa é muito importante da gente analisar. Agora falando um pouquinho do setor de seguros, eu gosto bastante desse setor porque é um setor que é a prova de fogo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai escolher ações, a gente precisa escolher ações de setores que sejam resistentes a crises ou movimentos macroeconômicos, políticos, ambientais, tudo que seja blindado para a gente ter uma carteira forte, de pouca volatilidade e que dê um retorno satisfatório no longo prazo. Então, quando a gente fala do setor de seguros, eu gosto bastante porque quando a taxa de juros está alta, as ações de seguros tendem a se beneficiar porque o caixa que está lá guardado para os sinistros, eles tendem a se valorizar mais, porque você deixa no CDI e vai render mais do que antigamente. Então, se a taxa de juros está 13%, por exemplo, como estava em 2023, BB Seguridade se beneficiou muito desde os 2% que estava a Selic até os 13%, porque o caixa daquela empresa rende mais. E quando a gente está falando de bilhões de reais, a taxa de juros faz diferença ali na conta. Bom, então a gente está chegando na
queda de taxa de juros agora, então vale a pena vender a ação? Aí que tá, seguros também se beneficiam de quedas de juros, porque quando a taxa de juros ela cai, a economia se aquece e mais pessoas vão procurar seguros também. Então você perde ali no caixa rendendo, né? Mas quando a taxa de juros cai, você ganha na venda de seguros. Quando a taxa de juros vai subir, é exatamente o contrário, você perde na venda e ganha na rentabilidade do caixa. Então, basicamente, é uma ação que funciona nos dois cenários, então você precisa analisar, às vezes, o timing de mercado para entrar. Eu gosto, então, desse tipo de setor porque você sempre vai estar exposto a tanto a demanda, né, quando a taxa de juros vai cair, você ganha na venda de mais seguros, e também quando você tem uma taxa de juros mais restritiva ali, alta, né, quando a gente fala de aumento de taxa de juros, você tem ali também que o caixa rende mais. Então eu gosto muito do setor de seguros e acho que ele é um setor à prova de fogo. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal e deixa o like também. E comenta se você tem essa ação. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, eu só quero trazer uma análise breve de como que essa ação se desempenha ali no mercado e também dar uma opinião para ajudar você a decidir o que você vai fazer na sua carteira. Analisando depois o payout da BB Seguridade, a gente vê que no ano passado eles pagaram 54% do seu lucro em dividendos, o que é baixo. Então, se a gente pegar aqui no histórico, 2023 foi o menor payout dos últimos 5 anos, sendo que foi o maior dividendo distribuído dos últimos 5 anos. Se a BB Seguridade tivesse distribuído ali 95% como fez em 2022, a gente teria aí o dobro de dividendos praticamente, seria um retorno maior de 20% dividend yield. E a empresa ainda tem uma reserva ali de 1,1 bilhão em reservas de lucros, que podem ser distribuídos isso em dividendos ou também bonificação para acionista. Então minha expectativa para 2024 continua sendo da empresa pagar bons dividendos, talvez com payout maior, porque agora ele vai ter uma reserva maior de capital dentro do balanço, então talvez ele queira distribuir mais para os acionistas dividendos. E voltando aqui nas datas, a gente vê que no ano passado a empresa anunciou no dia 14 de fevereiro de 2023 e falta pouco tempo aí para a gente ter o anúncio talvez dos dividendos da BB Seguridade, e com certeza devem vir muito altos aí em linha com os outros anos. Então é isso, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta se você gosta da ação do setor de seguros também. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. E se você também procura uma consultoria financeira para te ajudar no seu orçamento, nas suas finanças, entra no link da descrição na minha consultoria financeira pessoal. Lá tem o campo de agendamento, você pode agendar horário comigo mesmo e a gente pode conversar aí sobre suas finanças. E é isso, então, muito obrigado e até a próxima.